tudo aquilo que precisa ser colocado a mão na massa mesmo, essa galera aqui é que lida muito melhor do que todas as cortes que a gente conversou até agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a corte de ouros. Não se preocupem, a gente vai falar sobre a corte de paus, foi bastante pedida nos comentários, só que a gente precisava seguir essa ordem. Na verdade, não existe uma ordem certa, precisava que a corte de paus ficasse por último e vocês vão entender por quê. Porque assim, vocês vão perceber que cada corte tem uma especialidade. A corte de espadas é especialista no social. É bem essa coisa da conversa, o mental, o racional, a interação entre pessoas, a capacidade de comunicação, de passar ideias para frente. É por isso também que eu pontuei alguns probleminhas que vêm com isso, né? Mesmo o pajem, que é uma criança, ele pode ser convincente. E às vezes ele passa informações, né? Enfim, se você não viu o vídeo da corte de espadas, dá uma olhadinha lá que tá bem legal. A gente acabou focando um pouquinho mais no lado complicado disso tudo, mas quem lida melhor com lábia, com a diplomacia, com a política, isso é a corte de espadas. Já a corte de copas, como a gente conversou no último vídeo, é a que lida melhor com os sentimentos, essa coisa de compaixão, entender o outro, empatia, aquilo que traz satisfação ou não, sentimentos bons ou maus, quem vai conseguir lidar melhor com isso, quem sente melhor, né, digamos assim, é a corte de copas. Quando a gente está falando de situações que precisam de feeling, intuição, poxa, a corte de copas é muito boa nisso. Mas vocês vão perceber que a corte de espadas, por exemplo, não é a melhor nos sentimentos, em se colocar no lugar do outro, em sentir o drama alheio, né? Eles não conseguem, não têm essa facilidade, assim como a corte de copas. E a corte de copas, por sua vez, não tem facilidade de raciocinar, de racionalizar as coisas, né? De ver do ponto de vista mental apenas, quando uma situação precisa de mais frieza. Então a corte de espadas acaba sendo muito mais ágil nisso, né? Acaba sendo muito mais habilidosa nisso, né? Como seria a corte de ouros, gente? A corte de ouros lida melhor com tudo aquilo que é material. São os que percebem melhor o que está acontecendo à frente deles. Por que espadas não é tão bom, já que eles são capazes de raciocinar tão bem? Espadas já é um naipe que traz um pouquinho mais de ansiedade junto. Tudo aquilo que é do mental é agregado, certo? Até mesmo a questão do pensar muito em coisas que nem são verdade. Pensamentos que você tem antes da hora é coisa de espadas. Ficar tentando sentir antes das coisas acontecerem é copas. Esse aqui é um pessoal que lida muito mais com aquilo que realmente acontece, com os fatos. Então eles não antecipam nada, como espadas ou copas, muito pelo contrário, eles conseguem ver o que realmente está ali na frente deles, eles conseguem ver como é que as coisas vão se desenvolver, eles conseguem prever coisas, só que ao contrário de espadas que pensa muito, vê dados, vê como é que as coisas já foram no passado, racionaliza, cria situações, teorias. E diferente também de copas, né? Acaba tendo essa intuição também de ver que alguma coisa tá para acontecer. Essa galera aqui, eles conseguem prever as coisas por observar o que já está na frente deles. Olhando como as coisas estão se desenvolvendo, eles já sabem na onde aquilo vai dar, sabe? São os mais pé no chão, eu não preciso nem dizer sobre isso, né? Eu acredito, inclusive, que não teve tanta dúvida nos comentários quanto teve sobre a galerinha de paus, porque o ouros parece realmente ser muito óbvio, né? Então eu vou tentar trazer aqui para vocês coisas que não sejam tão óbvias sobre cada um deles, tá bem? Porque todos eles vão buscar realizações materiais, isso é óbvio, e eles têm a capacidade. Vamos por partes, vamos falar sobre cada um deles e vamos ver quais insights podem ser novidades aí para você. Deixa aí nos comentários coisas que vocês não sabiam sobre eles, eu espero agregar de alguma maneira aí nos estudos e no conhecimento de quem estiver por aqui. Peço que você já deixe seu like também, compartilhe com quem você acredita que vai gostar desse vídeo aqui, tá bem? Vamos então para a nossa criança de ouros, né, que é o pajem, uma figura um pouco mais nova do que os outros da corte sempre, o pajem é mais novinho, só que o pajem de ouros é o único até então, a gente ainda vai falar sobre a galera de paus,
ele é o único até então que é um pouquinho mais maduro com o que realmente está acontecendo. Porque apesar de ser uma criança, é uma criança que já está bem instruída aqui no nosso mundo 3D. Então, pelo menos quando se trata de realizar alguma coisa, de fazer algo, ele já é muito mais atento às coisas. Então, ao contrário do pajem de espadas, que acaba falando, acaba pensando muito precipitadamente, e ao contrário do pajem de copas, que se deixa levar muito pelos sentimentos, essa criança aqui, ela já dá uns passos um pouquinho mais lentos, eu diria. É o pajem mais tranquilinho de todos. Esse aqui não se irrita. Uma coisa sobre a corte de ouros: eles não ficam se deixando levar por sentimentos que não tem porquê, não tem algo que seja provado. Então eles não falam de ansiedade, eles não falam de precipitação, muito pelo contrário. Então, mesmo que seja uma criança, é uma criança que sabe pelo menos uma parte do caminho, tá bem, gente? Ele é uma observação, uma especulação, é alguém que está começando alguma coisa, mesmo que seja uma área que a pessoa não conhece, essa pessoa não vai enfiar os pés pelas mãos, né? Porque ela vai começar a analisar como é feito. Existe muita observação, eu tô vendo como é tudo feito aqui. Eu não estou criando ideias na minha cabeça, eu não estou sentindo coisas que eu ainda não tenho certeza, eu estou vendo como é feito, né? Eu estou analisando o que eu posso fazer, eu estou indo com o pé no chão, um passo de cada vez. Ele já é uma criança um pouco mais sensata. Então, quando vem o pajem de ouros, todos os pajens são comunicação, eu já falei sobre isso, né? Mas o pajem de ouros, ele é muito comprometido com o que ele realmente viu, com o que ele realmente ouviu, ele não fala sem saber, e ele não é também de ficar fofocando e falando coisas além daquilo que é. Por exemplo, alguém pergunta para ele: fulano esteve aqui nessa casa? Ele viu que fulano esteve? Ele vai falar esteve. Ele não vai ficar criando teorias, não vai ficar falando, não tem envolvimento emocional naquilo que ele fala. A comunicação dele vai muito mais direto ao ponto, ao que aconteceu, sem nenhum atributo emocional envolvido, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma precipitação. Então, se ele fala é X, é porque ele viu que é X, é porque ele estudou, ele aprendeu, ele correu atrás dessa informação, sabe? Então, a informação até então de todos os pajens, a informação mais certeira, mais confiável é a do pajem de ouros, tá bem? Ainda tem a parte de teoria do pajem? Tem. Você não pode chegar para uma pessoa que veio de pajem de ouros e falar: nossa, é certeza que você vai conquistar X, Y, Z, porque não é. Ele sabe os macetes, ele entendeu o caminho, então já é um bom começo, sabe? O pajem de ouros é alguém que entendeu o caminho, que provavelmente vai conquistar sim. Apenas por ser um pajem é que pode demorar um pouquinho mais, né? Perninhas pequenas e, como eu falei, ele anda mais devagarzinho. Mas o caminho em si, ele faz sentido. Você vai perceber que a pessoa que te traz a situação, e ela é representada pelo pajem de ouros, elas já estão mais certas do que elas estão colocando, ao contrário do pajem de espadas e o pajem de copas, sabe? É como eu falei, ela só fala o que é aquilo, eu vi, eu aprendi, eu estudei, eu entendi, sabe? Não existe ego envolvido aqui. Pra falar a verdade, o ego, ele tá mais lá no pajem de espadas até então, sobre todos que a gente conversou aqui, porque é uma coisa de mostrar para o outro. Espadas é esse social, o ego, ele tá muito ligado ao social, a quem eu sou na sociedade, né? Tudo bem, tem a parte dos sentimentos também, a gente não quer se ferir, mas essa parte do se mostrar, do querer falar, do que não sabe, né? Não, o pajem de ouros não tem nada disso, ele é mais humilde nesse sentido. Ele pode sim mostrar os resultados dele, mas é uma pessoa que já tem sede de saber como funciona, como que faz. Ele quer ajudar, sabe? Ele quer levar a moedinha dele também, ele quer ser contribuição. Pensa numa pessoa, gente, se você quer saber se a pessoa vai estar ali com você, a pessoa vai ela vai fazer de um tudo para saber como que ela pode te ajudar. É aquela pessoa que põe a mão na massa mesmo, por mais que às vezes não saiba exatamente como é feito. O pajem de ouros é aquela pessoa que vai sentar e falar: eu quero aprender. É humilde nesse sentido. Não, eu quero ver como que você faz, eu quero ver como é que dá certo isso daqui. E mesmo sendo uma criança, quando ele sabe que algo precisa ser feito, mesmo com medo, ele vai indo, sabe? Porque, como eu falei, em ouros, os sentimentos, a razão, eles já ficam meio em segundo plano em razão daquilo que precisa ser feito, sabe? Então, é algo assim, ó, tá, é aqui que eu preciso fazer? É ali que eu preciso virar? É aqui que eu preciso movimentar as coisas? Beleza, então é isso que eu vou fazer. Qual que é o problema do pajem de ouros, assim como a corte de ouros? Quando algo precisa
levar em consideração mais o meio social ou os sentimentos. Eles também não são lá os mais empáticos, não são aqueles que vão colocar muito... como é que eu vou dizer? Não vão levar em consideração muito o valor sentimental da situação. Eles fazem o que precisa ser feito. O pajem já é assim, né? Mesmo a criança que mais inocente já tem essa vibe do eu preciso fazer. Vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Em situações mais difíceis, eles vão ser um pouquinho mais insensíveis, não por maldade, tá bem? Mas se você precisa que alguém olhe o seu lado, que alguém te entenda emocionalmente, tem uma situação que envolve o seu emocional, mas que precisa ser feito algo que você não quer que faça, o pajem de ouros ele vai olhar o bem maior da situação, aquilo que precisa ser realizado. Então ele não vai levar em consideração se alguém pode ficar mal com aquilo, se alguém pode não compreender as atitudes dele. Por exemplo, na parte amorosa. Às vezes, numa situação onde você espera a sensibilidade do outro, ele pode não ser tão sensível, ele pode priorizar as obrigações dele, pode priorizar o trabalho, algum projeto, que tem esse lado trabalhador, que tem essa coisa de construir, de realizar. É aquela pessoa que vai olhar, tá, eu preciso de um tempo para essa semente maturar? Beleza, eu vou esperar, não tem problema. Mas quando for a hora de fazer a colheita, ele vai fazer a colheita, independente se tem alguma coisa que alguém não queira, independente se vai trazer algum problema para alguém. Quando ele entende que chegou o momento da colheita, chegou o momento da colheita, sabe? Ele pode ser um pouquinho mecânico nas coisas que ele vai fazer, então é aquela pessoa que pensa muito no tempo das coisas, então ele não leva em consideração os sentimentos, às vezes nem os próprios, tá bem, gente? É legal você entender que, vamos supor, até se for numa situação espiritual, ouros, essa galera aqui é a famosa galerinha do São Tomé mesmo, sabe? Eles acreditam mais naquilo que eles veem. Então é uma pessoa que talvez não tenha muita profundidade espiritual, muita profundidade sentimental, tá bem? Então em situações onde você precise disso do outro, é legal que você não ponha muita expectativa em cima do pajem de ouros, tá bem? E se já começa assim com o pajem, imagina só o cavaleiro. Gente, essa pessoa aqui é super obstinada, vai atrás dos seus sonhos para realizar, porque não são sonhos iguais aos do Cavaleiro de Copas, percebe? Os sonhos aqui eles são muito palpáveis, ele faz metas muito realistas, sabe? Tanto o Cavaleiro de Ouros quanto o Pajem de Ouros, eles têm metas em si que são muito palpáveis, que eles conseguem já visualizar, que é fato, que não é aquela coisa ilusória, não é utópica. E só que o cavaleiro, ele já tem mais capacidade de chegar lá e conquistar. Eu sempre falo isso, né? Os pajens, eles andam mais devagarzinho. O cavaleiro de ouros ele já tem mais capacidade de conquista. Quando vem representando alguém, você pode ter certeza que essa pessoa vai fazer o possível e o impossível para conseguir algo. Se vem o diabo e o cavaleiro de ouros, gente, ninguém segura. Se vamos supor, uma pessoa tem um projeto, ela quer construir algo, ela vai fazer. Diabo com cavaleiro de ouros vai dar um jeito. Tem todo um plano que é bem assim, porque o diabo ele fala de exagero, né, gente? Só que aqui, junto com o cavaleiro de ouros, numa situação material, esse exagero acaba sendo bem canalizado, no sentido de realização, tá, gente? Pode sim ser exagerado, meio workaholic, né? Um diabo com cavaleiro de ouros no trabalho, ele vai ter um desejo muito grande de realizar algo no trabalho, então ele vai correr muito atrás disso. Mas não precisa de diabo não, tá, gente? Esse aqui, por conta própria, já é muito obstinado, é teimoso, só que ao contrário do cavaleiro de espadas, que vai lá e fala o que ele acha e é isso mesmo, ou ao contrário do cavaleiro de copas, que fica lá voando nos sonhos dele, esse aqui, ele sabe do que está falando. Não quer dizer que ele seja sempre o certo, não é isso. Mas ele tem os motivos dele para ter aquela percepção, entende? Então, assim, o cavaleiro de ouros, quando é uma situação física, quando é uma situação aqui do nosso 3D, seja dinheiro, trabalho, solução de algo, esse aqui, ele super conquista, ele consegue, ele pode demorar um pouquinho mais, é o cavaleiro mais lento de todos os cavaleiros que a gente vai conversar. Esse aqui já não tem ansiedade com nada, ele não perde tempo, né? É bem essa frase que eu ouvi esses dias. Não perder tempo, mas também saber a hora certa de colher, de parar um pouquinho, né? Tem essa sabedoria que é muito do corpo mesmo, a sensação do corpo, a vivência da natureza, as fases da vida, essa coisa do instinto do corpo. A galera de ouros tem muito isso.
Então eles sentem a hora certa de dar um passo, a hora certa de parar, mas eles não perdem tempo. Por ser muito estratégico, às vezes as pessoas podem pensar que ele está parado, nunca está. O tempo é muito bem elaborado com o Cavaleiro de Ouros, pelo menos naquilo que ele se propôs a fazer. Então, se uma pessoa foi representada pelo Cavaleiro de Ouros, vale a pena você dar um voto de confiança de que a pessoa pelo menos viu o que tem que ser feito, né? Se o Pajem de Ouros já tem essa capacidade, imagina o Cavaleiro, né? Por mais que seja uma coisa que a pessoa não tenha anos de experiência, no Cavaleiro de Ouros já existe alguma experiência com aquilo que precisa ser feito, com aquilo que foi perguntado. Aí você pode me perguntar, qual é o lado mais complicado do Cavaleiro de Ouros, então? A mesma coisa que a gente conversou sobre o Pajem. Ele acaba não tendo muito sentimento, ele não tem muita sensibilidade, ele não tem muita percepção do outro, sabe? Podem ser aquelas pessoas que são tidas como sem muita etiqueta, sei lá, se a situação ela pede etiqueta, ela pede uma coisa mais social, ela pede que o cavaleiro se porte melhor, enfim, ele não tem essa coisa, ele faz o que tem que ser feito, como eu falei, ele não tem muita firula, sabe? Então, se for uma questão sentimental e você quiser que o Cavaleiro de Ouros age de uma maneira mais sensível e ele não tá agindo, ele não vai agir só porque você tá querendo. Se ele não entende que isso é uma coisa que é necessário fazer, ele não vai fazer. A não ser que ele entenda realmente que é necessário, porque para que alguma coisa se desenvolva, ele tenha que ter mais compreensão ou chegar no denominador comum, ele vai fazer. Mas, gente, sinceramente, não é lá o mais intuitivo, também não é lá a pessoa que tem mais fé naquilo que não vê. Então, para a parte espiritual também não é lá o melhor naipe, o melhor arcano, porque ele é muito São Tomé, esse daqui é totalmente São Tomé. Inclusive, se ele já tem um plano definido e você tem até algum plano que seja mais rápido, que, sei lá, com você deu certo, mas ele não tem por A mais B a certeza de que só porque deu certo com você vai dar certo com ele, e ele tem um outro plano que vai demorar muito mais, saiba você que ele vai insistir no plano que demora muito mais, porque ele vai ter certeza que pelo menos na hora que ele chegar no final, ele vai conquistar as coisas que ele quer. Para algumas pessoas mais sensíveis, tanto o Cavaleiro de Ouros quanto o Pajem podem ser vistos como pessoas muito insensíveis, que não se importam com os sentimentos, que não entendem os sentimentos dele ou dela, que não tem muita profundidade. Esse é outro ponto também sobre a Corte de Ouros, que não é lá mais profunda nas coisas, ela não vai tão a fundo nas curiosidades do ser humano, nas sutilidades da vida e do ser humano e da filosofia. Não, eles só querem agir, conquistar, realizar, botar a mão na massa, sabe? Depois do Cavaleiro de Ouros, nós temos a Rainha de Ouros. Se eu falei nos outros vídeos que a rainha é administração, pensa comigo quando a gente junta a administração com aquilo que é palpável, super casa bem, né? Você vê o que está acontecendo, já vê os resultados, já sabe como agir com aquilo. Ela é ótima em manter as coisas, em resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mais uma vez, gente, como sempre, tudo que é palpável, que é material, financeiro, questão de resolver alguma coisa, agir de alguma determinada maneira para ter algum resultado específico. Ela é muito boa nisso e é uma pessoa muito flexível. Ela sabe ir no tempo das coisas, ela tem um timing excelente, ao contrário da Rainha de Copas que fica lá pensando, ah não, eu vou resolver e tudo mais. Ela, se ela precisar ficar aqui quietinha no canto dela, mas já ir resolvendo do jeitinho dela, às vezes você pode olhar e pensar, essa pessoa não tá fazendo nada. Gente, ela tá fazendo tudo, sabe? Só que ela não faz muito alarde. Essa é uma característica da galera de Ouros, assim, eles não fazem muito alarde nas coisas que eles estão realizando. É bem aquela pessoa que você vê quietinha no canto dela, de repente ela aparece com uma casa, né? Ela aparece com uma realização muito grande. As rainhas de Ouros, elas super realizam, tá? Eu citei nos outros vídeos que os reis é que realizam e as rainhas não, mas essa daqui tem a capacidade de ir realizando, não pelo poder que lhe é confiado, de que ela pode mover mundos e fundos e tudo mais, graças à capacidade dela de administrar. Se ela não tem esse poder absoluto do rei, ela vai conseguir de uma outra maneira, ela vai pelas beiradas, é a famosa pessoa que vai comendo pelas beiradas e vai realizando aquilo que quer realizar. Ela não bate de frente, ela vai vendo, se ela quer uma coisa e você quer outra, ela vai vendo um jeito de já ir resolvendo do jeito dela. Então, às vezes, é uma pessoa numa situação que você nem tenha tanto poder, digamos assim, e vem uma rainha de ouros, já é o tarô te dando uma ideia. Olha, você pode não resolver do jeito mais óbvio, pode não ter o poder maior nessa situação, mas se você for pelas beiradas,
você consegue resolver do jeito que você tá querendo. Até porque você vai encontrar um caminho para resolver do jeito que você tá querendo, sabe? Ela tem o ouro, tem alguns tarôs que a rainha tá cheia de alimentos, trigo, fala de muita fertilidade. Ela tem o dinheiro que ela precisa para resolver. E como a gente tá falando de coisas materiais, ela super vai resolver. Essa daqui também não é lá mais sensível, ela é muito nutridora, assim como a rainha de copas, é aquela mãezona também nesse sentido, mas ela olha muito mais as necessidades físicas, né, que é do nosso 3D, que as pessoas que ela ama precisam. Então, se for numa situação onde você precise olhar esse lado material mesmo, ela é sensacional. Com ela não dá tanto certo se você for pelo lado mais emocional. Você precisa mostrar para ela por que uma decisão dela não tá fazendo sentido para você, por que algo faz mal para você. Às vezes pode parecer óbvio, né? Às vezes uma pessoa olha, alguém que vem muito de copas, né? Nossa, mas não tá óbvio que eu tô mal por isso aqui? Gente, às vezes não. Às vezes a rainha de ouros realmente não percebeu, tá? Não é por maldade, esse pessoal aqui não é maldoso. É que eles realmente são muito de olhar o que tem que ser feito, são ótimos trabalhadores, são pessoas sensacionais para realizar as coisas, muito esforçados, mas não são as pessoas assim que vão olhar, como eu falei, a profundidade da sutileza humana, sabe? A rainha de ouros, ela quer saber como que ela pode lucrar, como que ela pode resolver, como que ela pode conquistar, como que ela pode chegar no objetivo final dela, sabe? Então, tudo aquilo que é material é legal com ela. Agora, em situações que exijam fé, que exijam intuição, lembre-se que o corpo, ele fala. Então, essa não é nem intuição a palavra. O instinto do corpo, ela tem de sobra. Não é só ela não, viu? A gente vai conversar mais aí sobre a outra corte, né? A corte de paus, vocês vão ver que não é só ela. Mas esse pessoal de ouros aqui no geral também, né? Eles têm essa sensação do corpo. Paus também tem um pouquinho disso, a gente vai conversar, mas é um pouco diferente. Ela que tem um feeling do corpo mesmo, né? O que o corpo está dizendo. Mas ela não é aquela pessoa que entende sinais do universo, não é aquela pessoa que vai olhar muito para algo que ela não tenha, que o corpo não está sentindo de fato, não é aquela pessoa que vai confiar só porque você disse, só porque você tocou o emocional dela, não. Basicamente é isso sobre a Rainha de Ouros. Depois nós temos o nosso querido Rei de Ouros. Gente, tudo que é material, que é do nosso 3D, tá? Em resumo, assim, saúde, corpo, resultados, projetos que precisam ser finalizados, finalização das coisas. O Rei de Ouros, ele consegue tudo que ele quer. Gente, não importa qual foi a pergunta. Ela é do plano material? O Rei de Ouros super consegue tudo. Tudo. Por mais que você pense assim, nossa, essa situação tá difícil. Por mais que venha uma torre, o Rei de Ouros mostra recursos. Inclusive, uma coisa sobre a Rainha de Ouros também. No financeiro, vamos supor, mesmo que venha uma torre, a Rainha de Ouros é o tarô dizendo, olha, vem um caos financeiro, mas a pessoa vai conseguir se manter porque ela tem recursos para isso. Rei de Ouros, então nem preciso falar, né? Ele é a pessoa que conquista, que vai lá e faz, é um ótimo amigo do ponto de vista material. Eles todos, sabe, gente, eles são caridosos, eles te ajudam naquilo que é material. Esse aqui principalmente, sabe? A rainha eu acho que é a que mais mantém as coisas porque ela tem o costume de reter, sabe? Então assim, ela tem para ela e para os outros, dependendo da situação ela pode ajudar, mas é o que eu falei, ela não é pelos sentimentos, é porque ela entende que vai ser uma boa. Ela de todos é a que segura um pouquinho mais, mas é porque ela tem essa essência de reter, de administrar, de olhar lá na frente, de ver se não vai faltar mais pra frente, né? Enfim. Mas o Rei de Ouros não, o Rei de Ouros é aquele que é o Rayman, né? É aquele que faz dinheiro com facilidade, é aquele que conquista, aquele que multiplica, isso aqui é multiplicação. Nossa, no tema material ele é sensacional. Mas, assim como toda a corte de ouros, ele na parte sentimental, espiritual, até na mental, gente. Uma coisa sobre ouros é que dependendo do ambiente onde eles estão, eles são tidos até meio como chucros, assim, né? Como não tendo muita etiqueta, como eu falei. O Rei de Ouros, às vezes as pessoas podem ignorar um pouquinho isso porque ele tem um poder. Então, na situação em que você é representado pelo Rei de Ouros, você tem um poder para resolver aquilo. Mas às vezes as pessoas podem ver uma certa falta de tato, falta de habilidade, como eu disse, para olhar as profundidades, para entender melhor os relacionamentos, as sutilezas humanas, né? Às vezes você pode ser visto como alguém muito simples em todos os sentidos, tanto no sentido bom, né, de humildade e tal, mesmo podendo,
Mas também é aquela coisa de ser muito simplista, ver as coisas de uma maneira muito limitada, assim, né? Quando a gente está falando de algo sentimental, espiritual, transcendente. Isso aqui não, ele não está preocupado com aquilo que é transcendental, ele está preocupado com aquilo que é material, sabe? Então, o Rei de Ouros, ele realiza, ele vai lá, faz, acontece, é caridoso, tem para ele, tem para os outros, é um ótimo amigo para resolver as coisas para você. Mas ele não vai te compreender tão bem igual um rei de copas, por exemplo. E olha que o rei de copas, a gente conversou lá sobre uma parte controversa dele, né? Ele entende os sentimentos dos outros, mas quando é o dele versus o do outro, ele vai preferir o dele. O rei de ouros nem sempre vai entender realmente o sentimento dos outros. Ele ajuda. Então é aquela pessoa, vamos supor, tem uma pessoa passando por uma dificuldade, ele não é aquele que vai aconselhar, que vai estar ali junto, mas é aquele que vai dar um dinheiro se for preciso para resolver aquela situação. É aquele que vai trazer mais facilidade para sua vida. A rainha de ouros também tem essa essência, ela é um pouquinho mais mão fechada em comparação com o rei de ouros, mas também é uma pessoa muito próspera, que também ajuda bastante. Cavaleiro e pajem também vão ajudar muito se puderem, só que eles têm um pouquinho menos de poder numa questão de comparação. Mas como eu falei, são pessoas que vão te ajudar muito naquilo que é físico, sabe? Se eles puderem te dar uma ajuda física, se eles puderem resolver alguma coisa para você, facilitar algo, vão fazer. Mas se você tiver algum problema sentimental, assim, pode ser que eles não sejam as pessoas que vão ouvir mais, que vão entender mais, que vão ter mais travas na língua na hora de se expressar, eles vão falar aquilo que tem que ser falado. Aquelas pessoas, como eu falei, que não tem muita firula, basicamente, né? Espero ter agregado de alguma maneira aí no conhecimento de vocês sobre a corte. Se você quiser agregar alguma coisa aí também nos comentários, está super aberto aqui para vocês, caso eu tenha esquecido alguma coisa também. Se tiver dúvidas, é só me avisar. E é isso, eu espero ver você no vídeo da Corte de Paus. Eu vou tentar gravar ainda hoje, se tudo der certo, logo logo vai estar aqui no YouTube também. Se você não deixou seu like, eu peço que você deixe, por favor. Agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Espero ver você no próximo vídeo, tá bem? Até lá!